Você está com alguma coisa bloqueada na sua vida? Um relacionamento que você está vivendo que não está fluindo bem, ou um relacionamento que acabou, mas que ainda não foi superado, uma parceria comercial que não acontece, ou que mesmo que tenha acontecido, não está fluindo bem. É dentro de casa, com seus pais, com seus irmãos, ou aquela tão sonhada promoção no seu trabalho que tá demorando demais, meu Deus do céu, o que tá acontecendo, né? Ou aquela viagem que você tanto sonha fazer. Quando você tem o dinheiro, você não tem o tempo. Quando você tem o tempo, você não tem o dinheiro. E aí fica aquela loucura e a coisa não acontece. Tenho uma boa notícia para você. Talvez a sua vida esteja bloqueada pela falta do perdão. É isso aí. Talvez você tenha alguma situação dentro de você ou algumas das quais você não superou ainda, você não perdoou. Mas Laís, o que é perdoar, né? Perdoar é muitas vezes um tabu. Eu, por exemplo, que eu venho de uma família muito religiosa, muito católica, né? A minha família. Então, entender e saber como perdoar sempre foi um desafio para mim. Quando eu era criança, né, passei por todas as fases de catequese, né, toda a formação religiosa que acontece na religião católica. E eu sempre ouvi falar, né, sempre a gente era incentivado a perdoar, perdoe o próximo, perdoe, perdoe. Meu pai sempre tentou me ensinar o que era perdoar. E só agora na vida adulta, depois de estudar várias outras coisas, depois de passar por muitas situações desafiadoras na vida e depois de sofrer bastante, foi que eu realmente fui aprender a perdoar. E fazendo um curso sobre prosperidade, né? No canal do saudoso Luiz Gasparetto, que era filho da Zíbia Gasparetto, né? Ele não tá mais fisicamente aqui, mas ele deixou um legado incrível, ele deixou trabalhos maravilhosos, ele tem um site, né? Gasparetto Play, onde ele deixou uma série de vídeos e aulas e um material muito robusto, né, pra gente aprender. E também com os vídeos da Gisela Valim, da Beth Russo, que são duas mulheres incríveis que eu admiro muito e inclusive é um dos motivos para eu ter voltado aqui pro YouTube, que é uma superação muito grande também, né? Porque embora eu sempre tenha sido uma pessoa muito comunicativa, eu sempre amei, né? Eu sempre amei me comunicar, eu sempre amei aparecer, né? Estar assim à frente dessa parte comunicativa, mas eu fiquei por muito tempo travada, né? E o perdão, liberar o perdão é algo assim fantástico, que realmente ele desbloqueia o nosso caminho, né? Ele tira as pedras do nosso caminho. Mas então, Laís, me fala então como é que eu faço para perdoar? Muitas vezes a situação que você precisa perdoar é muito óbvia, né? Então, primeiramente, acho que é importante você identificar a situação, porque facilita o processo, né? Você saber o que você tá magoado, o que tá trazendo para você os sentimentos de raiva, né? De mágoa, sabe, de indiferença, porque muitas vezes a gente teve um conflito com alguém ou teve alguma situação que foi desafiadora para você e que muitas vezes você pode até não sentir raiva, mas a indiferença, ela também é um fator muito importante que precisa ser curado. Inclusive, né, tem alguns estudos que falam sobre o poder da indiferença e o poder negativo, né, o quanto que ela pode causar coisas ruins na nossa vida. Então vamos lá, né? Se você já sabe qual é a situação que você precisa perdoar, é um relacionamento anterior, é um ex, uma ex, é o seu chefe anterior ou talvez o atual, é a sua chefe
anterior ou a sua chefe atual? É o seu pai, é a sua mãe, é o seu irmão? Você brigou com seu irmão e teve uma situação de conflito com sua irmã e você precisa perdoar? É um professor do jardim de infância que realmente pode ter, né, causado para você uma situação constrangedora? Como eu, por exemplo, como eu era muito falante, muito ativa, né? E as escolas, elas não estão preparadas para tratar o aluno sob a luz da individualidade de cada ser humano, elas tratam todo mundo de uma maneira mediana. Então, isso é muito comum, né, acontecer, do professor acabar ter te tratado mal, principalmente quem é aí da década de 80, 90, provavelmente passou por uma situação assim. Então, gente, primeiro é importantíssimo você identificar a situação pela qual você precisa liberar o perdão, né? Segundo, que assim, uma vez que você identificou essa situação, percebe quais são os sentimentos que vêm para você, né, a respeito dessa situação. É ódio? É raiva? É indiferença? É nojo? Né? O que é que você sente quando você pensa nessa situação? Você fica indignado? Né? Você quer voar no pescoço da pessoa? Você não quer mais olhar na cara da pessoa? Você tá com nojo, tá com ranço, pegou ranço da pessoa assim, mas um ranço real mesmo, assim, que atrapalha a sua vida. Você vê a pessoa passar por uma calçada e você quer ir pela outra, né? Então, identificar também esses sentimentos. E a terceira coisa que é talvez assim a mais importante, ter um senso de autorresponsabilidade, né? Então, essas três coisas, identificar a situação, identificar os sentimentos e ter um senso de autorresponsabilidade, é o primeiro passo para quê? Para você trazer a situação que muitas vezes, né, a depender do tempo principalmente, já foi lá para sua mente subconsciente e você trazer essa situação para a sua mente consciente. Porque o nosso cérebro, ele tem duas maneiras de operar, né? Tem até um livro do Daniel Kahneman, que é um pesquisador, um cientista que ganhou um prêmio Nobel de Economia por estudar o comportamento do ser humano, né, do cérebro, como o humano toma algumas decisões de investimento, por conta disso ele ganhou esse prêmio, o prêmio Nobel. E aí, o nosso cérebro, ele tem essa parte consciente, essa parte subconsciente. A parte subconsciente é a parte que acaba vivendo no automático, sabe? Quando você vive uma situação, aprende uma coisa, ou você viveu uma situação e aquela situação vai para o subconsciente e fica lá, guardada. Só que você passa a operar sob aquele sistema, né? Que o Daniel Kahneman chama até de sistema rápido. E tem uma outra parte do nosso cérebro que é o sistema devagar, que é o sistema cognitivo do ponto de vista racional, né? Aquele que você aciona quando você vai fazer uma conta complexa, né? Tipo, 55 vezes 247. Né? Então, seu cérebro ele precisa parar, ele precisa pensar. Quando você está aprendendo uma nova atividade, por exemplo, quando você está aprendendo a dirigir, você precisa pensar, pô, eu vou ligar o carro, eu vou engatar primeiro, vou pisar na embreagem, eu vou engatar primeira, né? Eu vou olhar nos retrovisores. Então, quando você está processando toda essa informação, o lado do seu cérebro que está trabalhando, né? A parte do seu cérebro que está trabalhando é essa parte devagar, mais racional, mais lógica. E muitas vezes essa situação de não perdão, das mágoas que você viveu, ela já foi lá pro inconsciente, pro subconsciente, desculpe. E você tá operando, você tá vivendo a vida com base naquela experiência, naquele sentimento, em tudo que aquilo foi gerado. Então você já não pensa, você já não processa mais a informação. Então você precisa trazer essa informação para sua consciência, para processar. E a partir daí você vai começar a trabalhar o perdão. Então, quando você identifica que os sentimentos eles são assim leves, tranquilos, né, assim mais assim é uma raiva, você sente raiva, mas você consegue, por exemplo, falar o nome da pessoa, visualizar a pessoa, né? Então, o que é que você pode fazer? Você pode fazer o Ho'oponopono. Você pode fazer as 4 frases mágicas. Você
imagina a pessoa, você visualiza a pessoa. Você pode falar o nome da pessoa completo, ou então só o primeiro nome, né? Com aquela intenção de se conectar com a pessoa, né? Ou com a situação, ou com o contexto que você viveu. E aí você vai falar, vamos supor que quem te magoou se chame Murilo, por exemplo. Então, você vai falar, Murilo, abençoado, eu sinto muito. Por favor, me perdoe, sou grata, eu te amo. Então, você vai falar, se foi Juliana, você vai falar, Juliana, abençoada. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe, sou grata. Eu te amo. Né? E aí você vai fazer, eu recomendo que seja no mínimo 4 repetições, mas, por exemplo, pelo olhar da Betty Russo, você pode fazer as 108 repetições, você pode usar um texto que tem 64, você faz 2 vezes, né? 2 rodadas. Ou você pode usar o Japamala, né? Se você não souber o que é um Japamala, dá um Google, pesquisa direitinho. Eu vou trazer um outro vídeo aqui falando do Japamala. Você pode também, se você não tiver, você pode pegar um barbante, dar 108 nós, você pode pegar 108 grãos de feijão, enfim. Faça 108 vezes ou faça quantas vezes você sentir necessário. Você fala, Laís, eu tenho tanta mágoa, eu tenho tanta raiva que eu não consigo nem pensar na pessoa. Então, se você tá ainda nesse nível de ódio, assim, que é mais profundo, vamos dizer assim, você pode fazer o Ho'oponopono para o sentimento que você tem. É um sentimento de raiva, então você vai fazer raiva. Abençoada, você se conecta com aquela situação, você imagina, você lembra, você pensa, e aí você vai fazer raiva, abençoada, eu sinto muito, por favor, me perdoe, sou grata, eu te amo. E aí vai fazendo. Quantas vezes for necessário, quantos dias forem necessários, até você sentir que aquilo se dissipou, né? E também outra coisa que, assim, é muito importante pra você fazer é fazer o Ho'oponopono pra você, sempre. Isso aí, inclusive, a Beth fala e eu concordo com ela que é importantíssimo fazer o Ho'oponopono todos os dias. Eu, por exemplo, assim que eu acordo, na cama mesmo, eu já deixo uma japamala do lado da cama. E assim que eu acordo, eu já pego a japamala e já começo a fazer o Ho'oponopono pra mim. Laís, abençoada, eu sinto muito, por favor, me perdoe, sou grata, eu te amo. E eu faço todos os dias, né, sagrado. Se eu não conseguir fazer de manhã, assim que eu acordo, eu tento durante o dia, ou eu tento à noite, na hora que eu vou dormir, mas eu não deixo de fazer o Ho'oponopono pra mim, tá? E mesmo que eu não consiga fazer as 108 vezes em algum dia, eu faço o que for possível. Mas é muito importante porque ajuda a limpar as memórias. E para fechar com chave de ouro aqui esse compartilhamento de informações, tem uma coisa muito importante, gente, muito importante, que eu cometi demais e que eu vejo a maioria das pessoas cometerem. Talvez esse momento aqui que eu vou falar seja o mais importante desse vídeo e você precisa prestar muita atenção, porque esse é um ponto de muita confusão para todo mundo. Gente, a autorresponsabilidade é uma coisa muito importante, porque você precisa entender que tudo o que você passa na vida significa que você precisa, que você tem alguma coisa para aprender com aquela situação. Então, se você viver uma situação desafiadora, dentro de você existe um sentimento, existe uma dúvida, existe qualquer situação que atrai aquele contexto para que você consiga evoluir aquilo que você não evoluiu ainda. Então, você atrai uma situação conturbada dentro do trabalho. Você precisa entender que dentro de você existe uma insegurança, uma dúvida, por exemplo, uma dúvida, uma insegurança, um sentimento de inferioridade, algo que você precisa trabalhar, ou então um sentimento de soberba, um sentimento de pessoa que se acha demais, assim, né? Prepotência, né? Arrogância. Tem alguma coisa que fez atrair aquela situação que você viveu e que você precisa melhorar, que você precisa curar. Então você precisa entender que assim, o outro fez te xingou, por exemplo, te ofendeu, te humilhou.
causou uma situação super desagradável, desconfortável pra você, te traiu, mentiu, fez uma fofoca, criou toda uma situação super desconfortável pra você, no trabalho, em casa, na sua família, uma pessoa com quem você se relacionou que te traiu. Primeiro, você precisa entender que dentro de você existe algum contexto que você precisa superar. Como eu já citei esses exemplos, né? Muitas vezes você é uma pessoa muito insegura, você precisa trabalhar sua segurança, se tornar uma pessoa mais consciente de si, mais firme no seu propósito, naquilo que você acredita, se respeitar mais, né? Talvez você não tenha aprendido até hoje, durante a sua vida, na sua infância, a se respeitar. Talvez você tenha passado mesmo por situações onde você foi forçada a negar quem você era, né? A se abdicar para fazer a vontade dos outros. Então, aquele contexto ali tá trazendo uma lição para você. Outra coisa importante que você precisa entender é que você não tem poder, você não tem domínio sobre a atitude do outro. Então, assim, claro que você atraiu aquilo, tudo bem. Mas o outro, isso não quer dizer que a outra pessoa esteja certa ou que a outra pessoa não seja uma pessoa, vamos dizer assim, ruim, né? Que precise melhorar. Ela precisa sim. Se a pessoa te traiu, realmente a pessoa precisa rever esses conceitos, porque dentro da sociedade que a gente vive, a atitude de traição não é uma atitude boa. E ela, com certeza, essa pessoa também vai perder com isso, né? Mas a atitude do outro não é uma responsabilidade sua, entende? Você não vai conseguir impedir uma pessoa que quer trair, uma pessoa que quer roubar, uma pessoa que quer humilhar, uma pessoa que quer pisar nos outros. Infelizmente, ela vai fazer isso até que a consciência dela demande que ela mude essa informação, certo? Você não tem como impedir que ela faça isso, você não tem como controlar que ela faça ou deixe de fazer isso. Isso está no livre-arbítrio dela, isso não é com você. Entenda isso, não é você. Você não vai dominar, você não vai fazer isso. O que você pode fazer é perceber o que é que dentro de você fez com que você atraísse aquela pessoa para perto de você, né? Fez com que você se unisse, se ligasse, né, convivesse com aquela pessoa. E muitas vezes, assim, quando a gente atrai uma relação indigna pra gente, seja uma relação comercial, seja uma relação, né, empresarial, seja um relacionamento afetivo, seja uma amizade, a gente precisa ficar atento, porque as pessoas, elas dão sinais, né? E às vezes a gente tá tão inebriado, tão, assim, apaixonado, tão dentro de uma eu não sei nem a palavra, assim, dentro de uma ilusão tão grande que a gente projeta no outro aquilo que a gente gostaria de sentir, né? Então, às vezes, a gente não enxerga o outro como ele realmente é, como ela realmente é. E aí você projeta que aquela pessoa é maravilhosa, é incrível, vai trazer tudo de bom na sua vida e a pessoa desde o começo tá te dando sinais de que ela não é assim, de que ela não vai agir dessa maneira, de que ela vai, né? Muitas vezes, por exemplo, eu vou dar um exemplo muito clássico, um clássico, que eu já vi muito acontecer, muito. A pessoa, né, uma mulher, por exemplo, que no caso sou mulher, eu vou dar a perspectiva do meu lado, né? Já vi muitas pessoas conhecidas, amigas e tal, saírem com um cara que tinha namorada, né? Então o cara tava traindo a namorada dele com ela, por exemplo. E aí depois, essa amiga começa a namorar com esse cara. Ele vai e ela quer porque quer que ele termine o relacionamento. Aí ele vai e termina o relacionamento com a namorada dele e começa a namorar com ela. Então, assim, qual é o embasamento que ela vai ter de que esse cara não vai fazer a mesma coisa que ele fez com a ex, não vai fazer com ela? Entendeu? Então, assim, é muita ilusão. A situação, às vezes, ali já tá posta. Ela já começa o relacionamento com um cara que já era comprometido, em tese, né, com outra pessoa. E ela acha da ilusão dela, não, porque eu sou diferente.
Mas não é sobre você, meu amor. É sobre a outra pessoa. É sobre o cara. Não é sobre você ser diferente. Todas as pessoas são diferentes. Todo mundo é único. Cada pessoa, cada ser humano é único. Mas se você já começou um relacionamento com uma pessoa que já traía, você vai esperar que ele não vai te trair? Complicado, né? Então, assim, gente, a pessoa já dá sinais. Fique atento, não adianta depois você dizer, ah, eu sou a vítima, porque a fulano foi escroto comigo, não sei o quê. A pessoa já deu sinais. Mas tudo bem, se aconteceu, aconteceu, você passou por essa situação, não percebeu, não caiu a ficha, tava na ilusão, tudo bem, não se culpe, faça o Ho'oponopono para você, mas entenda, traga todas essas questões para sua consciência e cure essas questões na sua consciência, porque quando você traz todas as questões do subconsciente para o consciente e trabalha no consciente, você vai ter muito mais resultados práticos, né, no seu dia a dia, nas suas próximas relações, nas suas próximas situações. Então, esse é a minha dica de hoje, o meu recado de hoje. Faça a oração do Ho'oponopono. Perdoe você por você, né, ter atraído aquela situação. Perdoe o sentimento que você teve, que você tem. Perdoe e perdoe a pessoa também. Né? Assim que for possível, se for um caso muito grave, que você esteja com muita raiva da pessoa, depois que você fizer bastante Ho'oponopono pra você, depois que você fizer bastante Ho'oponopono pro seu sentimento, você vai conseguir fazer Ho'oponopono pra pessoa. E, gente, isso é mágico, isso abre as portas da sua vida. Você começa a se sentir livre pra fazer tudo aquilo que você sempre sonhou. E começam a acontecer milagres, milagres. Eu tô dizendo pra você porque eu experienciei isso, eu experiencio isso. E sua vida vai mudar, você vai conseguir realizar todos os seus sonhos. Porém, perdoe. Perdoe a você, perdoe os sentimentos, perdoe os outros, tá? Um beijo, se cuide e até o próximo vídeo.